Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance O Mapeador de Ausências, do escritor moçambicano Mia Couto. Se você já me acompanha aqui no canal Mundos Possíveis, você certamente já me ouviu falar desse escritor, que é um dos meus queridos, é um dos meus favoritos da contemporaneidade. É um escritor cuja obra eu venho estudando já há alguns anos, então você já sabe que eu sou completamente apaixonada por esse escritor. Eu até já mostrei esse livro num vídeo passado. Se você está chegando agora, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, aproveita e já se inscreve para conhecer a nossa playlist sobre o Mia Couto e para receber as notificações sobre as próximas leituras. Bom, vamos lá. Olha que título lindo, né? O Mapeador de Ausências. O que será que quer dizer mapear as ausências? Como é que a gente faz um mapa daquilo que nos falta? Então, o título já é um arraso, né? Já é uma reflexão. A gente já podia fazer um vídeo inteiro só sobre o título, mas tem muita coisa bacana para falar. Vamos pensar um pouquinho nesse escritor, sobre o qual eu já falei bastante aqui, mas é importante só lembrar que ele nasceu em 1955 em Moçambique, numa família de portugueses, não é, que moravam em Moçambique. O seu pai, além das atividades profissionais que desempenhava, era poeta. Então a literatura, os livros sempre estiveram muito presentes na vida do menino Mia Couto, né? Ele conta em várias entrevistas, não é, sobre como foi essa infância, cercado de poesia, cercado de livros, nessa casa onde vivia um poeta, o quanto isso impactou a sua vida. Então esses dados biográficos a gente hoje vai manter em mente na hora de fazer a leitura, tá? Bom, como vocês que já me acompanham aqui faz tempo sabem, o Mia Couto publica muito. Ele tem mais de 30 livros publicados entre romances, contos, poesia. Então é um autor cuja obra, né, já é bastante extensa, é um autor bastante premiado, que viaja bastante, ele vem sempre ao Brasil para os lançamentos das suas obras. E esse livro aqui é o seu mais recente romance. Ele foi publicado em 2020 e ele já estava sendo escrito, não é? Então Mia Couto já trabalhava nessa obra quando, vocês se lembram, Moçambique foi atingida em 2019 por um ciclone. E a região da Beira, que é a terra natal do Mia Couto, foi devastada por esse ciclone. Então vamos pensar um pouquinho nesse escritor que já tinha começado um projeto de romance que tinha como objetivo um retorno à sua infância. Então, ele pretendia voltar à cidade da Beira para, de uma certa forma, mapear esses lugares da infância. E aí, quando ele retorna à Beira, 3 dias depois da passagem do ciclone, o que ele vê é a destruição. É toda aquela região embaixo da água, não é? E aí, é claro que isso vai impactar a sua escrita, isso vai impactar a criação desse romance. Então, eu gostaria de já começar fazendo a leitura de uma nota do autor. Então, nessa aqui, que é a edição brasileira, não é? Que tem essa capa super bacana. Na minha página 7, antes de começarmos efetivamente a história, tem uma nota do autor. Eu acho sempre muito curioso e eu acho que a gente tem que, como leitores, prestar muita atenção quando os autores deixam essa nota prévia. Porque não é à toa, né? Ele quer avisar a gente de alguma coisa ali. A gente aprendeu desde o Machado de Assis que essa nota prévia, ela é importante. Ela, de alguma maneira, já é uma abertura, uma porta de entrada para o romance. Então, eu gostaria de ler com vocês, para vocês terem uma ideia de como é que a gente chega nesse romance. Vamos lá. Esta é a história de um jornalista e poeta português. Um homem ingênuo, a quem entregaram provas de um massacre cometido pelas tropas portuguesas em Moçambique no ano de 1973. Este homem bom e ingênuo era o meu pai. Nessa altura, a Guerra de Libertação Nacional tinha chegado às portas da nossa cidade, a Beira. A loucura foi a resposta em alguns dos bairros brancos. Aprendi, então, que a doença é, por vezes, o único remédio. Para alguns, era preciso esquecer o que se passava para que houvesse futuro. Para outros, o que se passava era já o futuro.
Essa narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares têm outra pretensão que não a de serem ficção. Já começamos muito bem, não é? Então a gente vai perceber aqui que o Miyakoto já nos alerta para coisas, né, sobre as quais devemos nos debruçar aí com maior atenção. Então, a personagem central do romance, nós temos aí algumas personagens, mas uma delas é o poeta e jornalista Adriano Santiago, que em 1973 vai receber um rolo de filmes fotográficos, né? Essas fotos foram tiradas durante um massacre terrível que aconteceu na cidade de Inhaminga, onde mais de 300 moçambicanos foram mortos pelas tropas da PIDE, da polícia portuguesa. E essa é a personagem do nosso romance. Mas vocês vejam a ligação dessa personagem com o pai do Miyakoto, que também era poeta, que também passou por esse envolvimento com o movimento de libertação. Então a gente tem essas aproximações entre ficção e realidade, não é? Outra questão que fica muito clara já nesta nota é um tema recorrente nas obras do Miyakoto, a gente fala disso em todos os vídeos, a questão da memória e do esquecimento. Do quanto essa nação de Moçambique precisa lembrar e do quanto essa nação se esquece da sua própria história, não é? Isso vale para nós também, né, gente? Vamos pensar que nós aqui, enquanto brasileiros, temos uma memória horrorosa, não é? Precisaríamos nos lembrar muito melhor de muitas coisas para que pudéssemos, de fato, viver o futuro, não é? Então, a gente já tem aqui algumas questões importantes. Outra questão que o Miyakoto já nos anuncia é essa dualidade, essa relação, às vezes tão próxima, às vezes um pouco mais distante, entre a realidade, os fatos que inspiraram o livro, e a ficção, o que ele escreveu. Não é? Então ele vai dizer, é inspirado em fatos reais, as pessoas são reais, elas viveram, elas tiveram a sua história, mas não é bem essa história que eu estou contando. Né? Então percebam que ele já vem propondo uma reflexão sobre o que é a literatura, sobre o que essa literatura dele, o que esse projeto literário dele vai nos apresentar. Então acho que a gente já tem aqui nessa nota um ponto de partida interessante. Bom, e aí, quem são as demais personagens desse livro? Nesse livro, o Miyakoto vai usar de vários procedimentos que lhe são muito caros. Procedimentos que a gente já viu em muitas das suas outras obras, né? Para quem me acompanha aqui no vídeo sobre O Outro Pé da Sereia, sobre o Terra Sonâmbula, eu chamei a atenção de vocês para o fato dos livros trazerem sempre pelo menos duas temporalidades. Tem uma história acontecendo aqui num tempo passado e tem uma história acontecendo aqui num tempo mais recente. Nessa obra, o tempo passado é esse tempo de 1973, é o tempo da guerra pela libertação nacional, né, pela libertação, então você tem os movimentos que estão tentando sair do jugo de Portugal, tentando fazer com que Moçambique deixe de ser uma colônia portuguesa e se torne de fato um país, uma nação. E nesse plano, né, de ação, nós temos o Adriano Santiago, que é esse jornalista, poeta, pai de um menino chamado Diego Santiago, que mora ali na cidade da Beira e que vai receber esse rolo de filmes que mostram as cenas de um massacre. E ele vai embora, né, ele vai visitar em Inhaminga. Quando ele volta com esse rolo de filmes, ele tem uma missão que é denunciar esse massacre. E aí a gente vai descobrir, vai acompanhando esses acontecimentos, as várias viagens que o Adriano Santiago vai fazer com o seu filho Diego. E a gente vai descobrir uma série de outras personagens incríveis, assim. Então tem vários mistérios desse tempo passado, como por exemplo a personagem do Sandro, que é um menino criado pelo Adriano Santiago e pela esposa, né, na casa, como se fosse um primo do Diego, do filho. Mas a gente vai perceber que desde o começo tem uma coisa muito esquisita nessa história desse primo, de onde ele veio, quem são os pais dele, por que a relação dele com a família é estremecida. A gente vai ter aí
esse mistério. A gente tem a Manyara, que é essa personagem dessa mulher que vai de diversas maneiras estar presente nos acontecimentos e que entende muito mais do que o que está escrito ou o que as pessoas falam. Então ela tem essa visão muito maior, profética quase, né? Tem a personagem belíssima da Alma Linda. Olha os nomes do Miyakoto. Alma Linda, da personagem. Né? Então a gente tem uma série de mistérios que vão sendo desvendados aí ao longo da história. Então essa é uma das narrativas. A outra narrativa, o outro plano temporal, está em 2019. O Diego Santiago, que é o filho do Adriano Santiago, lá jornalista poeta que recebeu o rolo de filmes, o Diego Santiago é um homem, né, na casa aí dos 40 e poucos anos, 50 anos, que é poeta, professor, viaja o mundo fazendo palestras e falando dos seus livros, dá aulas em universidades, não é? Engajado como intelectual. Parece alguém que a gente conhece, né, gente? Então vamos percebendo como muitos indícios autobiográficos vão sendo utilizados como características aí para essa personagem. E aí o Diego volta em 2019 para sua cidade, que é a Beira, depois de muitos anos como professor na capital, e ele volta para o lançamento de um livro. Então, assim, ele volta, sabe, aquela coisa meio de pompa e circunstância, a cidade está esperando por ele, vai ter um evento e tal. E aí ele vai ser abordado, né, ali por uma jovem chamada Liana Campos, não é? E essa mulher vai, muito misteriosa também, muito ligada a esses mistérios, né, da outra fase temporal, essa mulher vai guiar o Diego por essa cidade, que é a cidade da infância dele, mas que é uma cidade que tem muitas diferenças, apesar de guardar ainda muitas semelhanças, não é? Então, o quanto dessa cidade que ele visita em 2019 é a mesma cidade de quando ele era criança. O que mudou e o que não mudou. A Liana vai servindo como um fio condutor para esse, digamos assim, mapeamento das ausências, não é? E essa personagem feminina vai ser importantíssima porque ela vai entregar para o Diego uma caixa cheia de papéis. Temos aí um outro recurso que o Miyakoto usa muito, né? Que é essa presença de cartas, relatórios, diários, cadernos, textos escritos, fotografias do passado que vão revelar aspectos que são importantes para o presente das personagens. Então a gente tem dois procedimentos aí muito próprios da obra do Miyakoto, não é? Duas temporalidades e a presença de papéis, de cartas, de escritos. Olha a importância da palavra, do registro escrito daquilo que fica, para que a gente possa lembrar do passado, contar o passado e fazer desse passado uma ponte de alguma forma, um mapa para o presente que indique também o futuro. Então é a partir da leitura destes papéis que a Liana entrega para ele que a gente vai descobrir tudo sobre aquele passado, tudo que eu digo, tudo que é possível nessa obra. Então é a partir desta caixa de papéis que a gente descobre, por exemplo, como e por que o pai do Diego foi perseguido e foi preso pela PIDE. A gente vai ter acesso aos relatórios da polícia portuguesa, não é? Então nessa caixa nós encontramos esses relatórios. Nós vamos encontrar também nessa caixa porque o livro é narrado em primeira pessoa, então o Diego está contando pra gente e a gente vai lendo junto, né? Como se a gente também estivesse abrindo aquela caixa e encontrando os diários. Então ele abre uma folha e diz, nossa, isso é o meu diário, eu escrevi isso quando eu era criança, quando eu era adolescente. E aí como é que essa carta, esse diário foi parar ali, não é? Então são muitos mistérios, muitas coisas que vão aí ajudando a compor, a estruturar essa narrativa, que, como toda grande obra literária, como todas as obras do Miyakoto, traz uma série de camadas, não é? De leitura. Então, quanto mais você conhece sobre a história de Moçambique, claro que mais palpáveis vão ficar algumas questões, como, por exemplo, o massacre de Inhaminga que está sendo descrito aqui no romance, as questões relacionadas à guerra pela independência, não é? As questões relacionadas às práticas absolutamente violentas
as práticas coloniais, não é? Então, o quanto os ataques portugueses que visavam a manutenção da opressão em Moçambique eram ataques terroristas, não é? Inclusive, o Miyakoto dá uma entrevista por ocasião do lançamento do livro, em que ele vai tratar dessa questão. Eu vou deixar para vocês o link dessa entrevista, que é muito bacana, muito legal, vou colocar aqui na descrição. Bom, e o que o ciclone tem a ver com isso, né? Toda essa história que se passa em 2019, ela se passa às vésperas da chegada do ciclone. Então, quando o Diego está na beira, as pessoas falam para ele, olha, cuidado com o ciclone, olha, cuidado porque esses próximos dias vai ter muito vento, cuidado porque nesses próximos dias a gente vai ter um furacão, cuidado com as tempestades. E ele não liga muito, ele não sabe direito, né? Ninguém sabe direito que dimensão, que impacto esse ciclone vai ter. Mas ele aparece como... Ele não aparece, esse é o grande ponto. As pessoas falam dele, as pessoas sabem que ele vai chegar, mas as pessoas vão vivendo as suas vidas. A gente vai atrás de desvendar esses mistérios, a gente vai tentando estabelecer as relações entre as duas temporalidades, mas tem aquela sombra, sabe, aquela nuvem da tempestade que está se aproximando, que fica ali nos acompanhando durante a leitura, né? Então vale a pena prestar bastante atenção nisso. Outra questão que vai aparecer, outra questão histórica importante, é a questão do papel da igreja, tanto em apoio e manutenção às políticas portuguesas de opressão e massacre, quanto aqueles padres e missionários que se colocaram em oposição a isso e de alguma forma vão colaborar para conseguir tirar algumas pessoas que estavam sendo perseguidas, não é, da prisão. Então tudo isso aparece aí na história. Além disso, a questão do racismo vai ser bastante debatida, vai ser bastante discutida nesse romance, como também é em outras obras do Miyakoto, mas eu tenho a impressão que nesse romance ela aparece de maneira mais clara. Fico com a impressão de que muitas coisas que o Miyakoto vem dizendo há 30 anos nas suas entrevistas, intervenções, eventos, e que aparecem nos seus romances, elas agora aparecem de forma mais concreta. É como se da boca das personagens, né, saíssem essas articulações que de uma certa forma reverberam o que é o pensamento, o que vem sendo o projeto político e o projeto literário desse escritor. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho nessas questões. E aí eu queria ler para vocês mais um pedacinho, que aqui na minha edição brasileira está na página 45, não é? Em que o Diego Santiago, está conversando com a Liana, e aí ele vai relembrar, o livro é todo cheio de rememorações, né? Ele vai relembrar uma história que ele ouviu na infância. Então é algo que aconteceu, que contaram para ele, que ele ouviu e agora está contando depois de mais de 40 anos para a Liana, não é? E aí ele vai dizer o seguinte, eles estão ali na beira do mar, né, olhando para a praia, e aí ele vai dizer: lembro-lhe o episódio ocorrido há quase meio século, em que 2 jovens enamorados se suicidaram naquele terraço. Atiraram-se ao rio, os pulsos amarrados por um arame. Se um deles se arrependesse, o outro trá-lo-ia de volta à trágica decisão. Estavam impedidos de se amar. Eram de raças diferentes. Puseram termo à vida como um Romeu e Julieta dos africanos trópicos. Os jornais foram proibidos de falar sobre o assunto. O drama de um amor impossível podia ser mais subversivo do que 1000 panfletos políticos. E aquela história, tão simples, abalava, numa penada, toda a propaganda de um Portugal sem raças e sem racismo. Não é? Então a gente tem aqui essa discussão muito interessante sobre o que foi o discurso português, que, digamos, não é? Diga-se de passagem, até hoje se mantém. Então Portugal tem uma dificuldade enorme para retomar essas questões, para assumir a culpa por tantos massacres, não é? Até hoje muitas questões Portugal ainda finge que não era com eles, né? Que não eram eles que estavam ali. E aí a gente tem esse mito
de Portugal como um colonizador bonzinho, né, que se miscigenava, que não tinha problemas raciais e que gerou, a partir do seu processo de colonização, países super igualitários como o Brasil, né, gente? Né? Onde a miscigenação é uma coisa tranquila, bem resolvida, né? Onde não tem racismo, onde os pretos não são assassinados na rua, linchados, né? Aparece na televisão. Imagina, nada disso. Bom, então é importante a gente perceber que isso vai aparecer com bastante força nessa história do Mia Couto, e esse casal, né, a la Romeu e Julieta, vai ser muito importante ao longo dessa narrativa, porque a história deles vai reverberar lá de 50 anos atrás, do 1973 e antes até a história atual. Então eu gosto muito dessa pegada do Mia Couto de mostrar pra gente o quanto tempo passa e tem coisas que continuam exatamente as mesmas, né? E aí tem que fazer pensar, por que continua igual, né? Por que a gente não conseguiu mudar tantas coisas ainda? O que falta pra gente, de fato, fazer da história um mapa para o futuro? Então ficam aí algumas das questões que eu queria apresentar para vocês. Para quem já gosta, já acompanha o Mia Couto, aquela prosa poética que a gente tanto gosta dele, está super presente nesse romance, retoma aqui com bastante força. O debate entre história oficial e as vozes dos excluídos, aqueles que não tiveram voz, como a alma linda, que nunca pôde dizer de fato a sua história. Então essa questão volta aqui com bastante força. Talvez a grande novidade nessa obra seja essa apropriação, digamos assim, dos elementos autobiográficos. Então, talvez nenhuma outra obra do Mia Couto tenha trazido com tanta força esses elementos autobiográficos que são importantes na construção ficcional. Não é a biografia do Mia Couto, também não é um documento histórico sobre o massacre de Inhaminga. O que a gente tem aqui é uma construção literária, ficcional, que costura, que amarra, que escreve e reescreve todas essas vidas. Então, espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Quem já leu, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Quem gosta do Mia Couto, navega na nossa playlist, aproveita para conhecer outras obras. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, para que mais gente possa conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. A gente se vê na próxima leitura.